Se o coronavírus é um inimigo invisível, como é que está o combate a ele aí na sua cidade? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no YouTube, no Instagram e de vez em quando lá no TikTok. Então, menino, o pessoal fica aí falando que tem que pagar a faxineira mesmo quando ela não vem trabalhar, mas eu já avisei a minha que eu sou igual ela, eu sou freelancer, né? Eu só recebo quando eu trabalho, eu não tenho condições. E não dá, infelizmente. Não, é o gin que eu quero, o gin. Isso. Pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/janaviscardi e pode, claro, interagir de outras várias formas, como, por exemplo, trazendo aqui o seu comentário, deixando a sua crítica construtiva ou então uma sugestão de tema que você gostaria de me ver discutindo aqui. Pode deixar o seu like ou dislike e também compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece e que de repente ainda não tiveram acesso àquilo que eu produzo aqui. Eu agradeço a você que participa de uma ou mais formas aqui da produção de conteúdo do meu canal. Muito obrigada. E hoje, gente, a gente vai falar sobre metáforas. Você me viu aí no começo do vídeo falando do coronavírus como um inimigo invisível e aí perguntando como é que na sua cidade está sendo combatido esse vírus. E quando eu uso essas expressões para falar sobre o vírus, o que eu estou fazendo é justamente usar metáforas para trazer essas ideias para você. Shona, então o que seriam as metáforas? A metáfora é justamente essa coisa do o amor é fogo que arde sem se ver. O amor, ele não é literalmente fogo, mas você está usando fogo para expressar o seu entendimento de como é o amor para você. E isso é a tal da metáfora. Pois muito bem, só desse exemplo você já entendeu que as metáforas elas são empregadas em diferentes contextos. Se o amor é fogo que arde sem se ver, é parte aí da literatura tão conhecida mundial, você pode chamar o vírus de inimigo e com isso está fazendo uso de uma metáfora. Neste vídeo de hoje eu quero justamente falar sobre um tipo específico de metáfora, que são as metáforas de guerra, que são correntemente utilizadas quando a gente está falando de enfermidades, de doenças. Se você já teve aí algum problema de saúde, já deve ter ouvido alguém dizer que você lutou muito bem contra aquela enfermidade. Você pode também ter dito isso para alguém, que aquela pessoa foi uma vitoriosa ou uma lutadora quando enfrentou, por exemplo, um câncer. Pode dizer, por exemplo, que aquele paciente perdeu aquela batalha contra uma dada enfermidade. Observe que o que a gente faz aí é configurar a questão da enfermidade dentro dessa noção de luta, de batalha, que tem uma relação com a guerra e é por isso que a gente chama de metáfora de guerra. Você não está efetivamente lutando como se estivesse brigando aí com a doença, mas você está aí lidando com ela. E a escolha por essa palavra traz então a ideia desse esforço que se faz para lidar com uma enfermidade. E aí, em tempos pandêmicos, você vai ver não só jornais usando essas ferramentas, digamos assim, esses recursos para falar sobre a pandemia e o coronavírus, mas também políticos usando esses mesmos recursos. E aí a minha pergunta para você é: qual será que é o impacto de fazer uso dessas metáforas para a maneira como a gente não só compreende o vírus, mas também lida com ele? As metáforas, gente, elas são estudadas desde sempre. Se você pegar Aristóteles, lá de muito tempo atrás, ele já falava sobre as metáforas. Se você pensar em Nietzsche, ele também falava sobre as metáforas. Se você pensa em linguistas, sujeitos afeitos a pensar a cognição, todos esses pesquisadores estão de olho nas metáforas. A gente não vai entrar aqui no mérito dessa questão, eu estou trazendo esse saborzinho para você e deixo mais uma vez links aqui embaixo para você acessar essa conversa. Nos interessa aqui, na verdade, é compreender justamente como é que essas metáforas vêm sendo empregadas e pensar um pouco como as conversas sobre metáforas foram sendo conduzidas, para a gente perceber o quanto as metáforas elas são importantes para que a gente compreenda o mundo em que a gente vive, mas também para que a gente construa essas realidades em que vivemos a partir delas. Quando se fala de metáfora e doenças, existe uma pessoa que vem à mente de muitos de nós. Essa pessoa é Susan Sontag, que escreveu 2 livros que se tornaram muito importantes na reflexão sobre as metáforas. Um deles se chama A Doença como Metáfora, inclusive, em que ela vai discutir as metáforas que são empregadas para discutir
tuberculose e câncer. Susan Sontag foi ela mesma uma pessoa que viveu com câncer durante um tempo e foi a partir justamente da descoberta de um câncer que ela decidiu escrever esse livro e falar sobre o emprego dessas metáforas. No livro dela, ela faz uma crítica muito forte ao uso que é feito das metáforas para se falar sobre a doença. E nesse livro ela vai apontar, por exemplo, o quanto o emprego dessas metáforas acaba por estigmatizar pacientes, por estigmatizar as pessoas que enfrentam, que lidam com essas enfermidades. Outras tantas pessoas que seguiram a ela e que vão buscar compreender justamente o impacto da questão das metáforas na vida de indivíduos que têm algum tipo de enfermidade, vão justamente dizer o quanto, por exemplo, dizer que uma pessoa perdeu a batalha contra uma doença é justamente responsabilizar esse indivíduo pelo fato de não ter sobrevivido a uma doença. E o quanto essa responsabilização ela é injusta e negativa, dado que a pessoa não é responsável nesse sentido direto pela própria morte, porque não fez esforço suficiente para viver, por exemplo. Essa é uma discussão interessante que fez inclusive com que médicos passassem a pensar o uso das metáforas a partir dessa conversa que a Susan Sontag estabelece, pensando aí o que é a doença a partir da lógica metafórica, digamos assim. Mas a questão que também me chama a atenção nesse livro da Susan Sontag, que embora traga uma reflexão que é muito importante e interessante, justamente para pensar o quanto essa estigmatização de doenças que são em parte desconhecidas e por isso geram justamente medo e angústia nas pessoas e uma visão fantasiosa sobre essas enfermidades, é também pensar o quanto, por exemplo, a Susan Sontag, embora faça esse reconhecimento, tenha uma conclusão que me parece, e aí eu vou dizer aqui muito modestamente, equivocada, na medida em que ela sugere que as metáforas deveriam de alguma forma ser abolidas das conversas sobre as doenças. E aí eu digo aqui que, modestamente, eu quero dizer que me parece equivocada essa conclusão ou essa intenção de promover o fim, digamos assim, das metáforas nessas circunstâncias, é porque, na verdade, as metáforas, elas são parte da maneira como a gente vai reconhecer o mundo, construir realidades, ressignificar realidades. E o que talvez poderia ser pensado, que é o que algumas pessoas também têm feito, é justamente quais são os tipos de metáforas que podem ser mais interessantes para se falar de uma doença. Mas é inevitável que as metáforas, como fazem parte de toda a nossa vida e da construção justamente da realidade a partir dos discursos, ela inevitavelmente vai aparecer também quando se fala de doenças e enfermidades. Há inclusive estudos que vão dizer que as metáforas elas são importantes para os sujeitos e para os pacientes, porque ao invés de silenciar os indivíduos que vivem uma enfermidade, elas permitem que esses indivíduos ressignifiquem e conversem e explorem o que é enfermidade justamente a partir dessas metáforas. Nesse sentido, tem estudos que vão pensar, por exemplo, o emprego das metáforas de a vida como uma jornada, ao invés de pensar a vida como uma batalha. E aí, nesse sentido, a jornada tendo como uma parte dela a experiência com uma dada enfermidade. Quando a gente pensa na força das metáforas e no seu surgimento, no pensar também as enfermidades, é interessante você ver, por exemplo, que em língua inglesa, essas metáforas de guerra são usadas para falar sobre enfermidades desde 1600. E aqui, mais uma vez, eu me volto para esse momento presente e a relação com a pandemia, porque eu acho que essas reflexões que foram trazidas pela Susan Sontag poderiam ser colocadas novamente no momento presente, sobre o olhar sobre a metáfora e o quanto ela é importante para a gente discutir e falar sobre doenças em diferentes fases e momentos da história. E aí aqui então a gente tem, como eu disse lá atrás, a questão do combate, do inimigo e essas relações que vão se estabelecendo sobre o que é o entendimento que a gente tem sobre a doença quando a gente usa esses termos para falar sobre eles, né? E aí aqui tem um elemento interessante de um artigo que eu vou deixar, que foi divulgado recentemente no Brasil, para justamente mostrar o quanto, por exemplo, você usa a metáfora de guerra para falar sobre o coronavírus, o combate ao coronavírus, e o quanto as medidas acabam podendo parecer medidas de guerra, reforçando então essa ideia de que vivem quem tem mais
predisposição a poder seguir uma dada batalha, quando, por exemplo, se diz que idosos vão mesmo morrer, faz parte do processo e se reforça a necessidade de manter vivos os mais jovens, e o quanto isso então entra nesse lugar aí, nesse enquadramento dessa espécie de utilidade que também é corrente quando se fala de guerra e quem é que você mantém vivo num cenário de guerra, por exemplo, de quem você cuida primeiro. E aqui, gente, eu não tô falando isso para fechar essa discussão, mas para justamente permitir que você explore esse tema e observe cada vez mais como é que essas metáforas vêm sendo empregadas. E se as metáforas elas fazem parte da nossa realidade e não só da maneira como a gente entende uma pandemia ou uma doença, a gente deveria pensar então justamente quais são as metáforas que a gente está empregando e por que a gente está empregando esse tipo de metáfora para essas situações. O que a Susan Sontag vai sugerir em contrapartida é abolir essas metáforas. E eu quero ler esse trechinho para vocês. Meu ponto de vista, logo já no comecinho do livro ela diz isso. Meu ponto de vista é que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais honesta de encará-la e a mais saudável de ficar doente é aquela que esteja mais depurada de pensamentos metafóricos, que seja mais resistente a tais pensamentos. E aí, fazendo uso também de uma metáfora, ela vai dizer a seguir: por ora, é muito difícil fixar residência no país dos doentes e permanecer imune aos preconceitos decorrentes das sinistras metáforas com que é descrita a sua paisagem. Há uma elucidação dessas metáforas e há uma liberação delas que dedico a esta pesquisa. E aí aqui é interessante ela falar sobre os preconceitos que são decorrentes das sinistras metáforas, quando na verdade a gente pode se perguntar se os preconceitos são decorrentes das metáforas ou as metáforas que a gente emprega, passa a utilizar, são decorrentes justamente desses preconceitos ou desse estigma que é colocado sobre algumas doenças em função do desconhecimento sobre elas e desse caráter fantasioso que é criado e que meio... não místico, mas fantasioso mesmo, que é criado em torno dessas enfermidades. E aqui eu falo isso na medida de pensar que as metáforas, elas vão sendo produzidas por nós e elas são negociadas nas interações. E quando você faz uso de uma metáfora, você traz um efeito para o seu interlocutor na medida em que você está construindo uma realidade a partir daquela metáfora, que você está conceitualizando o mundo a partir daquela metáfora, que você está, portanto, interpretando a realidade, dando um sentido a essa realidade a partir dessa metáfora. E aí o que significa? Isso significa então que essas metáforas elas vão sendo reconfiguradas, não são formas fixas, mas são dinâmicas na nossa sociedade e elas podem com isso ir sendo transformadas. E nessa medida eu entendo que não é possível que a gente viva sem as metáforas, porque elas são parte justamente da maneira como nós vamos compreender o mundo, entender, perceber o mundo, e elas são elementos significativos dos nossos discursos e das nossas interações. E aí, nesse sentido, essa minha conversa sobre as metáforas é um convite para você pensar justamente como é que você vê as metáforas sendo empregadas no seu cotidiano para falar de diferentes temas e as maneiras também que essas metáforas podem ser interpretadas por diferentes indivíduos a partir, inclusive, dos recursos, dos conhecimentos de mundo ou partilhados que os indivíduos de uma dada comunidade têm. Como é então que a gente falaria sobre essa realidade, a realidade que lidamos agora do coronavírus, sem usar, por exemplo, a palavra combate? Quais seriam as sugestões que você daria, por exemplo, para a gente ir enquadrando a maneira como a gente está lidando com o coronavírus a partir de um outro conjunto de metáforas? Nesse sentido, eu acho que a nossa preocupação tem que estar em torno de buscar desmistificar enfermidades, de não promover a sua estigmatização, seja ela através de uma metáfora ou então de qualquer outro discurso, forma discursiva que é empregada para falar de uma enfermidade, evitando com isso a responsabilização de indivíduos no cuidado que têm ou da forma como lidam com uma dada enfermidade. Não sei se está fazendo algum sentido isso que eu estou dizendo para você, mas eu espero que sim. Um beijinho para vocês e tchau, tchau. Meu Deus, que difícil gravar esse vídeo. Que difícil. Tá entendendo? Cancela a metáfora, é isso? Então a gente vai cancelar a metáfora. Não vai dar para cancelar a metáfora. Elas são significativas para nossa representação do mundo, para a gente entender esse mundo também, para a gente percebê-lo. Elas são também parte do cotidiano, elas participam da maneira como a gente argumenta
é muita coisa numa metáfora só.